trabalho e tecnologia na cidade, e no campo, a intensificação da industrialização no Brasil. Na segunda metade do século XX, causou importantes transformações tanto no campo quanto na cidade. O trabalho e o ritmo de vida das pessoas foram sendo alterados à medida que novas tecnologias iam sendo desenvolvidas. Vamos descobrir algumas dessas mudanças neste capítulo. Industrialização. As primeiras fábricas surgiram na Inglaterra durante o século XVIII. Sua criação tinha como objetivo o aumento da produção de mercadorias para serem comercializadas. A fim de alcançar esse objetivo, inventores foram contratados para criar máquinas que acelerassem e aumentassem a produção. Nesse contexto, o desenvolvimento da tecnologia ganha muita importância. Antes das fábricas, os artesãos faziam seus produtos como tecidos, roupas, sapatos, móveis, entre outros, em suas casas ou pequenas oficinas. Depois vendiam nas feiras ou aos comerciantes. Porém, era um processo demorado e caro. As fábricas causaram uma grande transformação na maneira de se produzir. Essa transformação ficou conhecida como Revolução Industrial. A indústria muda a cidade. O início do século XX foi marcado por muitas transformações em várias capitais do Brasil. Nosso país acabava de se tornar uma república, sendo, portanto, governado por um presidente, e não mais por um rei. Projetos de reurbanização com construções de prédios imponentes e abertura de largas avenidas com iluminação pública mostravam um Brasil que caminhava rumo ao progresso. Os lucros com a exportação do café permitiram o investimento em indústrias. Assim, o processo de industrialização do Brasil foi sendo gradualmente estabelecido, colaborando para o crescimento das cidades. Até a década de 1930, tecelagens, montadoras de automóveis, fábricas de sapatos, de alimentos e de produtos de limpeza e higiene foram abertas, mas foi a partir da década de 1950 que a indústria cresceu significativamente no país. O desenvolvimento tecnológico tornou-se um parceiro essencial da indústria. Afinal, ele possibilitou o crescimento da produção, a padronização dos produtos e a redução dos custos com a fabricação, entre outros benefícios. Isso foi alcançado principalmente por meio da invenção de máquinas capazes de realizar tarefas antes feitas manualmente. À medida que o país ia se industrializando, novas tecnologias iam sendo criadas, não apenas para aumentar a produção, mas também para tornar a vida mais confortável. Criaram-se assim os chamados bens de consumo. Essas inovações causaram transformações na paisagem urbana, no trabalho e no modo de vida dos brasileiros. O acesso a eletrodomésticos, automóveis e outros produtos que facilitavam o dia a dia criou novos hábitos de consumo e lazer. Com isso, a sociedade passou a valorizar cada vez mais o conforto e o progresso tecnológico, moldando o estilo de vida moderno. Você sabia? Na década de 1950, a indústria automobilística já estava bastante avançada nos Estados Unidos e nos países europeus. Tanto empresários estrangeiros quanto brasileiros tinham um forte interesse em trazer essa indústria para o Brasil. Foi nesse contexto que o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, tomou a decisão de estimular e favorecer a produção de automóveis em território brasileiro. Juntamente com essa medida, investiu na construção de estradas, a fim de facilitar o transporte de mercadorias e melhorar o acesso a todas as regiões brasileiras. Aos poucos, os trens deixaram de ser o principal meio de transporte de longa distância para dar lugar aos carros, caminhões e ônibus. As transformações chegam ao campo quando meu pai era jovem. Na década de 1960, não havia tecnologia à disposição do trabalhador do campo. As técnicas agrícolas utilizadas e ensinadas de geração em geração eram adquiridas por meio da observação dos ciclos de plantio e das estações do ano. A agricultura era feita com o uso de ferramentas simples, como foices e enxadas. Por isso, quanto maior era a plantação, maior era a necessidade de pessoas para o trabalho. Entre os pequenos proprietários, poucos possuíam facilidades como o arado de tração animal, por exemplo. Havia pouca informação sobre como se aproveitar o solo da melhor maneira. Por isso, grandes extensões de terra precisavam ser cultivadas para que se obtivesse uma produção satisfatória, o que acabou trazendo sérios problemas ao meio ambiente. Devia ser bem mais difícil ser um agricultor naquela época. João Vitor, 38 anos, engenheiro agrônomo.